ti, me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos, perdido estou. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo
tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
Olá, queridos. Mais uma vez reunidos, né? Dessa vez de uma forma diferente. Nós temos aí que usar da nossa responsabilidade, da nossa seriedade para com Deus nas mínimas coisas, né? E por isso estamos dessa vez reunidos em casa. Mas apesar de parecer uma coisa tão inovadora, na verdade nós voltamos ao tempo da igreja primitiva, em que o evangelho era pregado dentro das casas, né? E é bom nós lembrarmos que todas as vezes em que a igreja esteve dentro de uma casa, milagres aconteceram. Nós podemos lembrar do tempo de quando Jesus esteve na casa de Pedro e mudou não apenas a história daquela família, não apenas a história daquele homem, mas de toda uma comunidade. Portanto, nos alegremos pela possibilidade de, através da tecnologia, estarmos juntos, ainda que fisicamente separados. Amados, hoje nós continuando a nossa série sobre a questão da oração, eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos de 13 até 18. Eu vou fazer essa leitura com os irmãos. Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 18. E assim nos fala a palavra de Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e este faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, nós temos recorrido a esse assunto da oração, porque eu penso que, mais do que nunca, ele é o grande recurso, a grande chave que Deus tem nos dado para sobreviver a esses tempos difíceis. Nós vemos aqui em Tiago, que Tiago fala que a oração ela é remédio para o sofrimento, ela é remédio para a infelicidade, para doenças, para pecados, para a cura interior, para resgatar aquilo que para mim e para você pode já ter parecido impossível. Portanto, queridos, a oração ela é o oxigênio da igreja. A igreja que não ora, ela está morta. Quanto mais nós exercitamos essa bênção que Deus nos deu, mais seremos galardoados pelo nosso Deus. E uma coisa importante, um aspecto interessante, queridos, é que às vezes as pessoas até perguntam por que a gente tem que fazer relógio de oração, se a oração tem que ser espontânea. Será que eu não estou condicionando, obrigando a pessoa a fazer aquilo que ela de fato não quer? Deus vai se agradar dessa oração? Amados, a palavra de Deus nos diz que a disciplina, ela nos leva mais próximos de Deus e ela nos tira do plano carnal e nos leva a um plano espiritual. E um aspecto importante é que eu e você não podemos nos deixar levar pelos nossos sentimentos. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e de fato a nossa carne, ela jamais vai querer a Deus. Ela nunca vai querer buscar a presença de Deus. E quando nós buscamos em oração é porque o Espírito Santo está movendo o nosso coração. Um outro aspecto importante dessa oração que salva, que cura, que transforma, que liberta, que perdoa pecados, é que ela não é recebida por Deus de acordo com a nossa eloquência, de acordo com as nossas palavras difíceis, pelo tempo que oramos e nem mesmo pelo barulho que fazemos. A oração que Deus ouve é a oração de um coração quebrantado e contrito. E importante, amados, é nós observarmos que a efetividade da nossa oração, ela não está em nós que oramos, mas no Deus que recebe a oração. Deus também precisa entender que tudo aquilo que nós levamos a Ele, e Deus entende isso, né? É resultado de um coração que muitas vezes não está preparado para falar em público, ou para fazer orações que sejam dignas de citações em livros, por exemplo. Mas o que Deus observa, amado, é se a nossa fé está nele ou na nossa fé. Você já chegou a pensar sobre isso? Muitas vezes nós oramos achando que é a nossa fé que vai nos lograr vitórias. É pelo contrário. A fé está em crer num Deus que age apesar da minha pouca fé. Porque tantas vezes na palavra de Deus, homens e mulheres foram alcançados e foram transformados simplesmente porque criam num Deus verdadeiro, não pela fé que tinham, né? Um
texto da palavra de Deus, que é extremamente importante, eu sugiro que os irmãos abram aí, está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 13. Evangelho de João, capítulo 14, verso 13. E o texto fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A pessoa que está dizendo isso, querido, nem ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quando ele pede que nós oremos por todas as nossas necessidades, ele acresce a essa ordenança uma promessa. Ele diz assim, que quando vocês pedirem, eu farei. Às vezes a gente fica pensando que Deus está nos provando, e a gente ora por tanto tempo e ora insistentemente por algumas coisas e elas não ocorrem. Mas sabe uma coisa que Deus tem me ensinado? É que mesmo que demore, o Senhor está ouvindo. E aquilo que Ele fará sempre será o melhor para mim e para você. E às vezes nós nos angustiamos. E quando Deus demora um pouquinho a responder a nossa oração, a gente começa a criar um plano B, caso Ele não responda, ou caso Ele responda de uma forma diferente daquilo que eu espero. Mas sabe, amado, aquele que confia no Senhor, ele descansa nele, porque ainda que tarde, a sua resposta, ela jamais falhará. Não existem orações não respondidas. Existem orações cuja resposta não foi entendida. E sabe, se ele diz que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejo, que eu quero, Deus pode conceder, é óbvio que nós estamos falando dentro de um plano, na sua soberana vontade, naquilo que Ele sabe que é melhor para nós, e Deus sempre tem o melhor para nós. Ele nos fala que tem planos de bem a nosso respeito e não de mal, muito maiores, inclusive, que o nosso coração. Nem eu nem você podemos vislumbrar nem imaginar o quanto e a qualidade do que Deus tem para a nossa vida quando nós confiamos nele, sabe? Se você está passando por uma dificuldade e ainda não conseguiu o louvro da sua resposta, eu quero lhe dizer que é porque nós temos ou não pedido, ou temos pedido mal. A Bíblia fala que muitas vezes nós não somos atendidos porque pedimos para gastar em deleites, em situações que vão alegrar apenas o nosso espírito. Mas Deus é tão bom, Deus é tão grandioso, que mesmo a resposta das nossas orações mais pessoais, mais íntimas, Deus sempre responde para nos abençoar como família, para nos abençoar como corpo. E às vezes nós queremos uma resposta que satisfaça aquilo que eu quero, aquilo que eu pensei. Mas na verdade Deus sempre responde, visando o bem de todos nós, né? E importante é dizer, amados, que essa oração que precisa ser feita ao Senhor, ela precisa ser pensada no sentido do bem de todos. Eu já compartilhei de algumas pessoas que, por terem um chefe difícil, oraram pela demissão dele, ou por um colega de trabalho, e até pessoas que pediram que Deus levasse alguém que era um peso nas suas vidas. Amados, esse tipo de oração Deus não ouve, porque quando Deus responde, Ele abençoa aquele que ora e aquele que é orado, porque o Senhor, Ele tem essa visão de trazer para a gente tudo aquilo que ainda o nosso coração não conhece. Existe um outro texto que está em Jeremias, capítulo 33, no verso 3. Jeremias, capítulo 33, verso 3. E ele diz assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você já chegou a pensar nesse patamar que muitas vezes as respostas que Deus tem para a nossa oração, elas são coisas ainda ocultas. Para a gente descobrir uma coisa oculta, às vezes a gente precisa procurar. Um tesouro não se acha a flor da terra, a gente tem que cavar. A gente tem que seguir mapas, a gente tem que buscar roteiros, a gente tem que ir em lugares difíceis. Mas quando a gente acha a revelação que Deus traz para nós, aquilo que estava oculto, que foi revelado a mim separado, em favor da minha oração, Ele vai abençoar a minha vida mais do que isso. Ele vai transformar o meu pensamento. Ele vai me dar uma nova visão, uma nova perspectiva da minha vida e do meu futuro. E sabe, Tiago, no capítulo 4, verso 2, ele diz que muitas vezes nós também não somos atendidos, não apenas porque pedimos por nossos interesses, mas porque pedimos em ausência de comunhão. Às vezes,
nós estamos em conflito. E a Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos e concordarem acerca de determinado assunto, o coração de Deus se dobra, o coração de Deus se quebra e Ele atende pelo amor da igreja que tem uma voz, um só rebanho, um só pastor, um só Espírito. Ah, pastor, mas eu não posso ter amizade nem comunhão com todo mundo porque eu penso diferente de muitas pessoas, certo? Você não precisa ser o melhor amigo, andar 24 horas com essa pessoa, mas eu lhe pergunto, você ama essa pessoa? E o amor que a Bíblia fala, ele é muito além do que um mero relacionamento superficial. O amor é eu fazer pelo outro, eu entender que eu abro mão compromissadamente pelo bem-estar do outro. Portanto, queridos, a nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, assim como eu acredito que todas as igrejas do mundo, inclusive, precisamos entender a importância da comunhão para que as nossas orações sejam respondidas. Ninguém pode sobreviver fora do fogo. A brasa fora do fogo, ela se esfria e apaga. Mas nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, precisamos estar envolvidos com a obra do Senhor, porque quando nós amamos a Deus que nós não vemos, como é que vamos não amar ao irmão a quem eu vejo? Isso é fundamental. Isso dá a ideia de que eu entendi que agora não sou mais eu, mas eu sou um corpo. Agora não sou mais aquilo que eu penso, eu sou aquilo que Cristo pensa a respeito. E sabe, amados, o livro de Isaías, aqui no capítulo 43, versículo 19, ele tem uma revelação tremenda para mim e para a sua vida. Ele diz assim, Isaías 43, 19, abre a sua Bíblia aí. Ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas que não sabes. Você já percebeu isso? Pode ser que algumas vezes você tenha tido demora na sua resposta de oração. Pode ser que algumas vezes você tenha se decepcionado na sua oração, e isso é um fato. A nossa fé, ela não esmorece no começo, porque no começo a gente é cheio de expectativa e de esperança. A nossa fé não esmorece no final, porque quando nós logramos o nosso êxito, o nosso coração exulta diante de Deus. Quantas vezes você teve orações respondidas e a sua fé foi renovada porque o Senhor, Ele respondeu sua oração? Mas a minha fé, a sua fé, ela tende a esmorecer no meio. O meio do caminho é o mais difícil. Perseverar, permanecer na videira, continuar confiando apesar das circunstâncias adversas, apesar das ondas ao meu redor, eu tenho que crer que não é a minha fé. Mas quando eu fito os olhos em Jesus, eu ando até sobre as águas. E é preciso que a gente permaneça, que a gente insista, que a gente persista louvando ao Senhor. Nós vimos no último domingo a mensagem, onde aprendemos ali no livro de Lucas que a desistência é pecado. Jesus nos ensina a orar sempre e não desistir nunca. Quando eu desisto, eu estou tomando a atitude daquele que lança a mão do arado e olha para trás. Mas Deus tem bênçãos, Deus tem muito mais para aqueles que perseveram. E o que Isaías diz para mim e para você é uma revelação maravilhosa. Ele está dizendo para mim e para você que enquanto nós oramos, Ele está fazendo coisas que nós não sabemos. Você já percebeu que mesmo quando nós oramos e pedimos algumas coisas de Deus e Ele não nos atende, no final do processo a gente vai entender que eu tive um coração transformado, que a minha atitude de fidelidade e permanência com Deus motivou e inspirou outras pessoas a buscarem o Senhor e a fazer o mesmo, que quando nós passamos por provações e nos mantemos fiéis ao Senhor, nós somos espelho para outras pessoas, para conseguirem aquilo que é impossível. A Bíblia diz que eu e você não temos controle sequer por um fio de cabelo nosso que pode cair a qualquer momento. Mas Deus tem o controle, inclusive, das coisas impossíveis. Qual é a causa que aflige seu coração? O que tem tirado seu sono? O que tem deixado você angustiado, nervoso, apressado? Pode ser uma causa impossível aos homens, mas para o nosso Deus não há impossíveis. Quando você buscar o Senhor, você deve buscar o Senhor por coisas que de fato nenhum poder, nenhuma ação nessa terra, nesse mundo, possa resolver. Eu tenho alguns exemplos da Bíblia para você. Uma mulher infértil como Ana,
orou durante anos e Deus a fez mãe de um dos maiores profetas que há registro na Bíblia. Eu posso lembrar para você que estava enfrentando uma enfermidade, que Ezequias estava extremamente doente e ele orou, e Deus não apenas o curou, mas deu mais 15 anos de vida para ele. Quem é capaz de fazer isso? Qual é outro Deus? Qual é o remédio? Qual é o medicamento pode resolver essas coisas? Ah, pastor, mas o senhor falou de Ana, o senhor falou de Samuel. Eu estou falando, queridos, que Deus atende a oração daquele coração quebrantado. Se você lembrar bem, os milagres aconteceram para quem pediu, para quem orou. Mesmo o mais simples dos homens, mesmo aquele aleijado no poço de Betesda, mesmo aquela viúva que nem sequer se sabia o nome, mesmo o centurião Cornélio, que era um dentre milhares de centuriões que havia no poder romano, mas quando nós oramos com fé, no exato momento em que nós oramos, porque para Deus não existe nem tempo e nem espaço. Você pode orar daqui por uma pessoa, por uma família que está lá na Itália, e o milagre de Deus acontece lá, porque no plano de Deus, no mundo espiritual, não existe nem tempo e nem existe espaço. Aquilo que nós oramos e colocamos diante de Deus, Ele realiza muitas vezes na mesma hora. Para a gente começar a refletir na nossa mensagem de hoje, eu quero lhe dizer que geralmente quando nós oramos, Deus faz 4 coisas e eu queria passar rapidamente sobre isso com você. Primeiro, Deus vai lhe dar uma força inimaginável. Você consegue imaginar que o som de vozes e instrumentos seriam capazes de derrubar muralhas de 3 metros de largura, de mais de 20 metros de altura? Você consegue imaginar que seria possível que apenas um exército de homens destruísse uma muralha milenar, construída por anos e anos e anos, para resistir ao inimigo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa: as pessoas resistem ao nosso convite, elas resistem à nossa palavra, mas ninguém e nem nada resiste ao poder da oração. Os terremotos acontecem se você dentro da prisão, se você dentro da sua masmorra existencial, da sua depressão, da sua tristeza, da sua decepção, você orar ao Senhor, Ele fará um terremoto por sua causa. Quando nós oramos, Deus nos dá uma força inimaginável. Segundo ponto é que Deus, quando nós oramos, Ele luta em nosso favor. Isaías nos disse que enquanto nós oramos, Ele está fazendo coisas novas que nós não sabemos. Você lembra da história de Daniel? Daniel orou durante 21 dias pela liberação do Senhor. E nesses 20 dias em que ele orou intensamente, ele não percebeu nenhuma mudança, nenhuma nuvem, nenhum sinal no céu, nem estrela, nem nada de anormal aconteceu. Mas há 21 dias, o arcanjo Miguel lutava no plano espiritual contra Satanás, porque Deus já estava fazendo desde a primeira vez que você orou. Portanto, meu amado, não desista. O Senhor, Ele é aquele que atende todas as nossas necessidades. Terceiro ponto. Primeiro, uma força inimaginável. Segundo, Ele luta em seu favor. Terceiro, Ele nos dá força para lutar e não desistir. Qual é a causa que você desistiu, amado? Qual é a situação que você entregou os pontos e achou que já morreu, que já não tem mais jeito, que tudo se acabou? Eu quero lhe lembrar de 2 situações na Bíblia. Um homem chamado Neemias, ele reconstruiu uma cidade que havia 142 anos estava soterrada. Há 142 anos não se via viva alma andando por aqueles lugares. Há 142 anos nem sequer uma única planta brotou naquele solo. Mas quando Neemias orou e entregou seus braços, a sua inteligência, a sua mão e a sua vida em favor do Senhor, Deus operou milagres. E Ele reconstruiu a cidade. O que você precisa reconstruir? Um casamento desfeito? Um relacionamento com seu filho? Ou uma graça que você já quase não acredita mais que seja capaz? Amado, o Deus a quem nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. Ele ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto. Você acha que já acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais condições? Para o Senhor é só o começo. Quando nós confiamos e entregamos a Deus, Ele realiza maravilhas. Primeiro ponto, qual é? Ele nos dá uma força inimaginável. Segundo, Ele luta em seu favor. Terceiro, Ele lhe dá forças para lutar e não desistir. E quarto e último,
ele frustra os planos do inimigo. Nós não podemos ignorar, queridos, que vivemos debaixo de uma realidade espiritual. O mundo espiritual ele é tão real quanto eu, quanto você. Ainda que não ouçamos, ainda que não possamos ver. Mas existe um mundo guerreando contra a nossa vida. Um mundo que quer derrubar a obra de Deus, a obra que Deus tem feito na nossa vida. Por isso nós não devemos desistir, porque quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, Deus está nos aprimorando, Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está nos dando o seu melhor, porque Ele vai nos tornar pessoas melhores. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, verso 31, a palavra de Deus diz que a Simão, o próprio Senhor diz a ele que Satanás estava pedindo para peneirá-lo. Satanás estava querendo peneirá-lo como trigo, para que ele fosse destruído nas suas intenções e na sua relação com Deus. Mas sabe, quando nós oramos, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, que é o nosso advogado, aquele que sabe todas as coisas, aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, ininteligíveis à nossa compreensão humana, Ele desfaz as obras que Satanás tem de planos para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, para os seus planos e projetos que você tem para a sua vida. Finalizando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 124. O Salmo 124 ele tem uma mensagem nos versos 6, 7 e 8. E eu queria ler isso com você aqui, mas que você acompanhasse também aí. Salmos 124, os versos 6, 7 e 8. E ele diz assim, olha, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Ele salvou a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiros, e quebrou o laço. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você quer socorro, você quer amparo? Não são pessoas, não são igrejas, não são livros, não são sortilégios, nem são mandingas. Deus nos colocou um poder imaginável nas nossas mãos, que é a capacidade de nós abrirmos a nossa boca e o nosso coração e clamarmos ao Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Que o Senhor te abençoe, te guarde e ilumine tua vida, e que nesses dias em que estamos reclusos em casa, a gente aproveite para aprimorar o nosso relacionamento com Ele, para ler mais a palavra, para fazer cultos em família, às vezes para relembrar que nós temos bênçãos do nosso lado, que são os nossos filhos, os nossos netos, a minha neta linda, né? E que Deus pode restaurar e transformar a coisa mais difícil numa bênção na nossa história. Quando nós encerrarmos essa mensagem, eu queria pedir que você compartilhasse aí com os seus irmãos, com as pessoas que estão vendo esse vídeo com você, quantas orações o Senhor já respondeu quando você confiou nele e entregou seu coração a Ele. Quantas vezes o Senhor Ele fez, surpreendentemente, muito mais do que você pedia ou pensava. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu és Deus de todas as coisas, porque, ó Deus, nada acontece longe da tua permissão, do teu cuidado. Obrigado porque tu estás no controle, ainda que aparentemente não percebamos, Senhor. Deus, toma conta das famílias, toma conta da Igreja Batista Memorial, toma conta de todas as igrejas reunidas do teu povo, Senhor, na terra, Pai. Coloca a tua mão de poder para nos livrar, nos amparar, ó Deus, e nos levar a caminhos que cada dia nos façam te amar muito mais do que já fazemos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Oh Senhor.